Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou contar uma história que vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre sucesso, vida e propósito. É a história de um homem que precisou perder tudo para se reencontrar. A jornada dele começa com uma pergunta que talvez você já tenha se feito. Eu tenho tudo, mas por que me sinto tão vazio? Meu nome é Eduardo. Tenho 46 anos e até pouco tempo atrás eu acreditava que tinha alcançado o auge do sucesso. Como engenheiro naval, eu tinha um salário excelente, uma casa que era capa de revista e uma vida que para qualquer um que olhasse de fora parecia perfeita. Eu era a definição do homem que venceu na vida. Mas por dentro, a realidade era outra. Havia um vazio constante, um eco silencioso que me acompanhava em cada reunião, em cada viagem de negócios. Eu vivia em uma corrida frenética, acumulando bens materiais, status, conquistas, mas havia me esquecido da coisa mais importante: sentir. Eu não sentia a vida pulsar. Foi nesse turbilhão de sucesso superficial que decidi dar um passo ousado, resgatar um sonho antigo que estava guardado no fundo do baú, fazer uma viagem de barco pelo litoral brasileiro, completamente sozinho. A ideia parecia a solução perfeita. Eu pensei que seria um tempo só para mim, um descanso merecido, uma pausa estratégica para organizar os pensamentos e voltar renovado. Mal sabia eu que o que me esperava no mar seria algo infinitamente maior. Uma lição que mudaria minha existência para sempre. Era uma manhã ensolarada de março, quando soltei as amarras no porto de Ilhabela. O mar estava um espelho, calmo, e o vento soprava a meu favor. Liguei o piloto automático, dei play na minha playlist favorita e senti o barco deslizar suavemente pelas águas. Nos primeiros dias, foi exatamente como eu havia imaginado. Era a paz em forma de oceano. Eu anotava o trajeto no meu diário de bordo, observava o espetáculo diário do pôr do sol, pintando o céu de laranja e rosa, e sentia pela primeira vez em anos uma tranquilidade que eu nem sabia mais que existia. Era uma sensação de liberdade pura, sem e-mails, sem prazos, sem pressões, apenas eu, o barco e a imensidão azul. Mas no quarto dia, o paraíso se transformou. O céu, antes límpido, escureceu de uma forma assustadora e repentina. O rádio começou a chiar, anunciando uma tempestade se formando rapidamente, muito mais forte do que as previsões indicavam. Tentei desesperadamente retornar, virar o barco na direção da costa, mas era tarde demais. As ondas, que antes eram gentis, começaram a crescer de forma violenta, se tornando monstros de água que batiam contra o casco com uma fúria inacreditável. Em poucos minutos, meu barco, meu refúgio, balançava como uma folha ao vento, completamente à mercê da natureza. O barulho era ensurdecedor. Ouvi o rasgo seco da vela se partindo, seguido pelo estalo aterrorizante do mastro quebrando. A água gelada começou a invadir a cabine, subindo pelos meus pés. Eu fiz tudo o que meu treinamento de engenheiro naval me permitia. Lutei com todas as minhas forças para manter o controle, para bombear a água para fora, para tentar me comunicar. Mas o mar era infinitamente mais forte. A última coisa que me lembro antes de a escuridão tomar conta de tudo foi o som oco e final do casco se partindo ao meio e a sensação de ser arremessado violentamente para fora, engolido pela água gelada. Acordei horas depois, ou talvez fossem minutos, não sei dizer. O tempo havia perdido o sentido. Eu estava boiando, agarrado a um pedaço do que um dia foi meu barco, cercado por destroços que flutuavam como lembranças de um sonho que virou pesadelo. Estava sozinho, com o corpo dolorido, ferido e sem a menor ideia de onde estava. O sol forte ardia sobre a minha pele e a sede começou a me consumir de uma forma brutal. Nos primeiros momentos, o desespero tomou conta. Gritei por ajuda com toda a força dos meus pulmões, gritei até minha garganta doer. Mas a única resposta que obtive foi o silêncio absoluto do oceano.
Um silêncio profundo, vasto, que parecia conversar comigo de uma forma estranha. Era uma calma que, ao mesmo tempo, assustava e confortava. Naquele momento, eu era apenas um ponto insignificante na imensidão do universo. Com o pouco de lucidez que me restava, usei alguns destroços para improvisar uma pequena jangada, algo que me mantivesse flutuando. Meus suprimentos eram ridículos. Apenas uma garrafa de água e metade de uma barra de cereal. As horas se arrastaram, se transformando em dias. A dor no corpo era constante. O sal do mar queimava meus lábios rachados e minha mente começou a vacilar, a criar miragens. Foi nesse estado de vulnerabilidade total que comecei a pensar em tudo o que eu tinha feito na vida e, principalmente, em tudo o que eu nunca fiz. Percebi com uma clareza dolorosa que eu tinha vivido para o trabalho, para o dinheiro, para construir uma imagem, mas quase nunca para mim. Lembrei do rosto da minha filha, Lívia, uma imagem dela sorrindo quando era pequena. Eu não a via há meses por causa das minhas viagens incessantes a trabalho. A culpa e o arrependimento me atingiram com a força de um tsunami. E ali, à deriva no meio do nada, eu chorei. Chorei como uma criança, um choro de dor, de saudade, de perda. Era o choro de um homem que percebia, tarde demais, que havia navegado na direção errada durante toda a sua vida. No terceiro dia à deriva, eu já estava fraco, quase sem forças para me mover. O sol era impiedoso, minha esperança estava se esvaindo junto com minhas energias. Foi então que vi algo no horizonte, uma luz distante, um ponto que piscava. No começo, achei que era uma alucinação, mais um truque da minha mente exausta. Mas o ponto foi crescendo, se tornando mais nítido. Não era uma miragem, era um barco pesqueiro que vinha na minha direção. Eles me encontraram desidratado, com a pele queimada pelo sol e praticamente sem voz. Um dos pescadores, um homem de rosto marcado pelo sol e mãos calejadas, chamado Jonas, segurou a minha mão com firmeza enquanto me ajudavam a subir a bordo. Ele olhou nos meus olhos e disse palavras simples, mas que ecoaram na minha alma como uma profecia. Calma, amigo. Agora você está salvo. O mar devolve quem ainda tem propósito. Essas palavras ficaram gravadas em mim. Fui levado para o hospital em terra firme, onde os médicos me disseram que eu sobrevivi por um verdadeiro milagre. Segundo eles, o corpo humano não aguentaria mais um dia naquelas condições. Fisicamente, eu estava destruído. Mas por dentro, algo novo e poderoso havia renascido das cinzas daquele naufrágio. Depois da minha recuperação, tomei uma decisão que chocou a todos que me conheciam. Vendi tudo o que era supérfluo, a casa grande, o carro de luxo, os relógios caros. Pedi demissão do meu cargo de prestígio na empresa. Eu não era mais aquele homem. Aquele Eduardo afundou junto com o barco. Comecei a usar meu conhecimento e minha experiência para trabalhar com projetos sociais voltados para pescadores e comunidades costeiras, ajudando as pessoas que vivem do mar, pessoas como Jonas, que quase nunca são vistas ou valorizadas pela sociedade. E o mais importante, voltei a falar com minha filha todos os dias. Reconstruí nossa relação, tijolo por tijolo, com presença, atenção e amor. Voltei a sentir prazer e orgulho das pequenas coisas que antes eu ignorava. O cheiro de café fresco pela manhã, o som da chuva batendo na janela, o conforto de um abraço sincero. O naufrágio que quase tirou a minha vida foi, na verdade, o que me deu uma vida nova, uma vida com sentido. Hoje, quando alguém me pergunta se eu tenho medo do mar, eu apenas sorrio e respondo: o mar me salvou. Ele me ensinou que a vida não é sobre o que você conquista ou acumula, mas sobre o que você sente enquanto vive. Às vezes é preciso afundar completamente para aprender a respirar de novo. O mar pode ter levado tudo o que eu tinha de material, mas ele me devolveu o que eu realmente era:
Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar muitas outras histórias emocionantes como esta. Deixe seu comentário aqui embaixo. Vou adorar saber o que você achou. Muito obrigado por assistir e até a próxima.